Ministério da Saúde anuncia que pretende fazer até 10 milhões de testes para o novo coronavírus. Uma medida provisória concentra no governo federal o poder de restringir o transporte de bens e pessoas. As duas maiores cidades do Brasil vivem um sábado de ruas vazias. Quem puder ficar em casa, fique. Sua saúde em primeiro lugar. A Itália contabiliza quase 800 mortos em um único dia. As mortes se concentram na região que demorou para tomar as medidas de confinamento. Chega a 5 o número de estados americanos em quarentena para conter a transmissão do coronavírus. A solidariedade se espalha pelo Brasil. Psicólogos oferecem atendimento na internet para a população enfrentar o isolamento. E voluntários distribuem lanches e álcool gel para quem mais precisa. O Jornal Nacional volta em 1 minuto. O governo de São Paulo decretou uma quarentena de 15 dias em todo o estado. A partir de terça-feira, apenas os serviços essenciais vão funcionar. Todos os serviços que não forem considerados essenciais vão ter que fechar as portas nas 645 cidades do estado de São Paulo a partir da próxima terça. Isso inclui lojas de roupas, móveis, eletrodomésticos. A medida é para conter aglomerações de pessoas e mais casos do novo coronavírus. As restrições atingem quase 46 milhões de pessoas e vão valer, em princípio, até 7 de abril, mas o prazo poderá ser estendido. Nos bares, restaurantes e cafés, só o serviço de entrega em domicílio vai continuar. As ações de bares, restaurantes similares, assim como a parte de alimentação preparada de padarias, sofrerão ao longo desse período do coronavírus, obviamente, uma transformação. O uso de delivery é uma forma criativa de prosseguirem funcionando e manterem os empregos dos seus profissionais. Eventos como casamentos em casas de festa, shows e bailes funk não serão permitidos. Agora não é hora de fazer festa, não é hora de fazer baile funk, não é hora de fazer nenhum tipo de celebração. Fiquem em casa. E nesse sentido quero dizer que Bruno Covas e eu vamos adotar medidas policiais para evitar aglomerações, bailes, festas funk ou de qualquer natureza, seja na capital de São Paulo, seja em qualquer outra cidade no estado de São Paulo. O decreto também impõe que templos religiosos não recebam cerimônias de qualquer natureza. Para o comércio e serviços não essenciais, é uma quarentena obrigatória. O governo reforçou a orientação de que a população como um todo não saia de casa. Para os moradores, não é uma quarentena obrigatória como a que foi imposta em vários países sob pena de multa, mas uma recomendação que pode salvar vidas. Não é apenas um ato relacionado à vigilância sanitária permanecer dentro de casa. É um ato de humanidade, de respeito ao próximo, de respeito à sua família, aos amigos, aos conhecidos. Insistir para que as pessoas possam permanecer em casa o máximo que puderem. É quarentena. O nosso objetivo é seguir a orientação dos profissionais de saúde e dos médicos que aqui estão para reduzir ainda mais o número de pessoas nas ruas. Estamos fazendo isso gradualmente e agradecendo pela solidariedade das pessoas que estão compreendendo esta necessidade e seguindo as nossas orientações. Na lista de estabelecimentos que ainda poderão funcionar estão hospitais, clínicas e farmácias, serviços de segurança, limpeza e transporte público, transportadoras, armazéns, serviços de call center, bancas de jornais, táxis e aplicativos, além de postos de combustíveis, pet shops, padarias, açougues e supermercados. Bancos e lotéricas também continuam abertos e as indústrias podem manter a operação desde que as normas para evitar o contágio dos funcionários sejam seguidas. Neste sábado, o governo de São Paulo confirmou mais 6 mortes pela Covid-19, a maioria idosos. 4 mulheres com idades entre 73 e 89 anos, um homem de 90 anos e um mais jovem, de 49, que sofria de tuberculose. O governo reforçou a atenção especial que é preciso ter com os grupos de risco, como idosos e portadores de doenças crônicas. Você que é filho, você que é irmão, você que é parente de pessoas com mais de 60 anos, ajude a que elas compreendam a importância de permanecerem em casa e não saírem das suas casas de forma alguma. A maior cidade do país teve um sábado bem diferente. Moradores e comerciantes
atenderam a determinação das autoridades e as ruas ficaram vazias. A mais paulista das avenidas ficou silenciosa. O vão do MASP, vazio. Pelo segundo dia, lojas de rua com portas fechadas. Pontos tradicionais de comércio ficaram irreconhecíveis. O espaço tão concorrido de antes, hoje, ficou livre para uma tropa inusitada formar filas no lugar dos carros. Sábado é o dia mais movimentado aqui no Mercadão de São Paulo, que recebe por semana cerca de 50 mil pessoas. No horário como o de agora, cerca de 2 da tarde, esses corredores eram para estar lotados, mas sem gente. Várias lojas já estão fechando. Algo inédito para quem trabalha por aqui. Nunca vi na vida isso. Agora é a primeira vez que eu vejo isso aqui. Tudo parado. Uma pandemia que atinge países do mundo todo, multiplicando cenas assim. Viaduto do Chá, quase sem ninguém. As ruas da Liberdade, o bairro conhecido pela predominância dos japoneses, sem os turistas. O Parque do Ibirapuera, o mais conhecido da cidade, fechado. Nenhum carro no estacionamento, onde nunca tem vaga livre. Outro parque, o Vila Lobos, as moscas. Movimento nos supermercados. Preocupação redobrada com a limpeza. Com muita gente comprando o necessário sem exageros. Porque não adianta a gente comprar as coisas a mais e o próximo está precisando. Na Praça da Sé, flagramos uma concentração de pessoas. Apesar da proibição da prefeitura, era uma feira de ambulantes, bem ao lado da Guarda Civil Metropolitana. Na Brasilândia, Zona Norte, pouca gente nas ruas. O Ricardo diz que o movimento na padaria caiu 50%. Medo? A gente tem medo. Tem medo. Mas fazer o quê? A gente tem que batalhar, né? E ter criatividade para ficar em casa. Sim! É isso aí, pessoal. Tem que tentar ficar em casa aí, porque não é brincadeira, hein? Em São Miguel Paulista, zona leste da cidade, a informação veio do carro de som. Permanecerão abertos a rede de alimentação e saúde, postos de combustíveis, lojas de alimentação animal, padarias, restaurantes, mercados e similares e farmácias. Fiquem em casa, evitem aglomerações. Em tempos de confinamento, alguns pontos da cidade de São Paulo ganharam uma nova cor agora à noite. Uma homenagem aos profissionais de saúde e uma esperança de tempos melhores. Nós vamos agora até Brasília, onde o Ministério da Saúde deu uma entrevista coletiva sobre a pandemia do coronavírus. A repórter Geisa Duarte tem as informações. Boa noite, Geisa. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Na coletiva, além de atualizar o número de casos, que já passam de 1.000 em todo o país, o Ministério esclareceu que agora, com a transmissão coletiva do vírus no Brasil, todas as pessoas que têm sintomas de gripe são considerados casos suspeitos do novo coronavírus. E aí não dá para testar todo mundo. Mas informou que vai comprar nos próximos dias 10 milhões de testes rápidos que ficam prontos em 5 minutos. A ideia é, daqui a algum tempo, adotar uma estratégia semelhante à da Coreia do Sul, com testagem no sistema de drive-thru nos grandes centros urbanos. Os secretários do Ministério da Saúde lembraram que começa na semana que vem, na segunda-feira, a vacinação contra gripe, que não protege contra o novo coronavírus, mas ajuda a acelerar o diagnóstico. A prioridade agora são os idosos e os estados estão adotando estratégias para evitar que a vacinação aconteça em locais fechados, com aglomerado de gente. Veja na reportagem. O Ministério da Saúde começou explicando por que não contabiliza mais o número de casos suspeitos. Não estamos apresentando mais o número de casos suspeitos por uma razão muito simples. Nós estamos numa situação de transmissão comunitária, então não tem mais nenhum sentido apresentar casos suspeitos, porque com a transmissão comunitária, qualquer brasileiro que apresentar síndrome gripal poderá ser considerado um caso suspeito. Então não tem razão, porque não existe mais aquela correlação com viagem ao exterior, viagem a um determinado país, ou ter tido contato com alguém que tenha o caso confirmado. O Ministério disse que, como 80% das pessoas que pegam o vírus são assintomáticas, ou seja, não têm sintomas da doença, não consegue ter o registro formal de todos os infectados no país. O volume de casos assintomáticos chega a 80%, então nós temos muito mais gente
com o coronavírus circulando. Por isso, as medidas de distanciamento social são tão importantes. Nem sempre esses casos são imediatamente identificados como sendo suspeitos de coronavírus. Alguns entram com quadro de pneumonia, quadros bastante complexos, porque muitas doenças se parecem no começo. A subnotificação ela é inerente às características dessa doença para os casos leves. Nos casos hospitalizados, casos graves ou que evoluem para óbito, nós estamos investigando todos os casos e esses números vão se equilibrando ao longo do tempo na epidemia. Estamos no começo de um período ainda de aumento de casos do coronavírus, tanto de casos leves como também de casos moderados e graves. Então, precisamos ainda acompanhar por mais algum tempo para saber se esta subnotificação ela é elevada ou ela é mais baixa. Atualmente, a orientação é testar apenas pacientes graves que estão internados. Mas hoje o Ministério da Saúde informou que o governo vai comprar nas próximas semanas 10 milhões de testes rápidos, que têm resultados em 5 minutos, bem diferentes dos testes que vêm sendo feitos nos laboratórios brasileiros. Nós iniciaremos com 5 milhões de testes. Nós vamos chegar a 10 milhões de testes nas próximas semanas. O objetivo central dessa medida é que a própria OMS recomendou que se testasse para isolar, ou seja, fizéssemos muito mais testes para podermos identificar as pessoas doentes e afastá-las. Vai aumentar muito a velocidade de diagnóstico em todo o Brasil. O Ministério promete implantar no país um sistema semelhante ao feito com sucesso na Coreia do Sul. Nós não temos testes suficientes para todo mundo. Estes testes serão priorizados para profissionais de saúde, para unidades básicas de saúde e vamos, muito em breve, implantar uma estratégia similar ao que a Coreia realizou lá, usando um drive-thru de testes em alguns centros para aumentar a detecção a partir da testagem rápida, evitando que as pessoas tenham que ir à unidade de saúde para realizar a sua testagem. Então, esses processos estão em curso, mas para ficarem disponibilizados nas próximas semanas. O secretário executivo do Ministério da Saúde lembrou que o mais importante agora é a população tomar os cuidados necessários para evitar a disseminação do vírus, para proteger as nossas famílias, os mais idosos e também ao próximo. Nós estamos chegando num momento difícil, um momento de que todos nós temos que ter uma decisão pessoal e um engajamento pessoal. As pessoas não vão poder ficar esperando pelo poder público para que o poder público individualmente possa fazer ações que impeçam a evolução, o crescimento desta doença. As pessoas precisarão fazer a sua parte. Cada um de nós vai ter que fazer a sua parte. Com calma, com tranquilidade. Não adianta ter pânico. Todos devem saber já o que tem que fazer. Todos sabem que quanto mais tempo ficar em casa, vai diminuir a velocidade da transmissão da doença. No final, o secretário executivo do Ministério enfatizou a união de todo o país para enfrentar a pandemia. Todos os países vão ter problema. Nenhum país consegue passar por essa epidemia sem dificuldades. O Brasil não vai ser diferente. E nós temos algumas características que algumas nos ajudam e outras nos prejudicam. Então, esse fim de semana, hoje é sábado, amanhã é domingo, vamos mostrar que cada um de nós pode fazer a sua parte. Vamos cumprir com aquelas recomendações que estão sendo dadas pelas secretarias, pelos hospitais, pelos municípios, pelos órgãos de imprensa. Toda a comunicação do país está direcionada para esse tema. 100% da programação da televisão, do rádio, está direcionada para esse tema. Todas as informações estão sendo disponibilizadas minuto a minuto. A nossa responsabilidade é muito grande. O presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória determinando que só o governo federal pode restringir a circulação entre municípios e estados.
A medida provisória muda trechos da lei editada em fevereiro, que já tratava de procedimentos para enfrentar os efeitos do coronavírus e previa medidas que poderiam ser adotadas, como a quarentena e a eventual proibição do fluxo de pessoas. O texto agora diz que a restrição excepcional e temporária será feita conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, por rodovias, portos e aeroportos, para a entrada e saída do país, e incluiu a locomoção interestadual e intermunicipal. Essa parte não estava na lei. É uma resposta a iniciativas de governadores como o do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que decretou o fechamento das divisas do estado. A medida provisória deixa claro que qualquer restrição sobre circulação intermunicipal e também entre os estados vai ser do governo federal. A medida provisória também estabelece que, se essas restrições forem adotadas, deverão garantir o funcionamento de 33 serviços e atividades essenciais. O decreto do presidente Jair Bolsonaro saiu no mesmo Diário Oficial e determina que são essenciais serviços indispensáveis ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade e os que, se não forem atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Estão nessa lista toda a parte de assistência à saúde, assistência social e atendimento à população mais vulnerável, atividades de segurança pública e privada e também as de defesas nacional e civil, transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo. Além disso, serviços postais, transporte de cargas, a área de telecomunicações e internet e tudo que se refere a fornecimento de energia, água e esgoto, o controle de tráfego aéreo, vigilância agropecuária internacional, toda a cadeia de combustíveis e derivados, entre outros. Também fica proibido restringir a circulação de trabalhadores e de cargas de qualquer espécie que possam provocar desabastecimento de gêneros necessários à população. O Ministério de Infraestrutura fez uma reunião com secretários de transporte de 22 estados e do Distrito Federal. Houve consenso sobre garantir a livre circulação de cargas nas rodovias estaduais e federais. Sobre transporte de passageiros, o Ministério prometeu apresentar uma proposta ainda este fim de semana para regulamentar períodos de adaptação por causa da pandemia. Na reunião, o governo federal informou que a Anvisa vai adotar medidas adicionais de vigilância sanitária nos aeroportos e foram elaboradas medidas para garantir o funcionamento dos portos. O Ministério da Defesa está com o Centro de Operações Conjuntas pronto para atuar na coordenação de emprego das Forças Armadas no combate à Covid-19, se for necessário. Foram ativados 10 comandos que cobrem todo o país. O Ministério da Saúde decretou que o país inteiro está em transmissão comunitária, quer dizer, quando não dá mais para saber como o paciente se contaminou com o vírus, e estabeleceu que casos de síndrome respiratória passam a ser tratados como possível caso de coronavírus. O atendimento no posto de saúde passa a ser assim. O paciente com sintomas vai receber uma máscara imediatamente e será levado para uma sala de isolamento. Os mais velhos e pacientes com doenças crônicas e grávidas têm prioridade. Quem estiver com sintomas leves será medicado na hora. Quem tiver qualquer dificuldade respiratória será tratado como caso suspeito. Familiares e acompanhantes dos pacientes também receberão atestado médico e devem ficar em isolamento. Casos graves serão encaminhados imediatamente para um hospital. O Ministério recomenda agora para todo o país, a quem ficar gripado, isolamento domiciliar de 14 dias para o paciente e para todas as pessoas que habitam a mesma casa, mesmo sem sintomas. Quem tiver mais de 60 anos deve se afastar do trabalho e permanecer em casa, mesmo sem os sintomas. A recomendação é sair de casa apenas para atividades essenciais que não possam ser feitas por outra pessoa. A previsão do Ministério da Saúde é de que o pico da doença tem início no país agora em abril e a subida rápida deve durar cerca de 3 meses. O número de casos só vai começar a se estabilizar em junho. Uma redução maior ocorreria apenas em setembro. O Ministério da Saúde registrou de ontem para hoje
224 novos casos de Covid-19 em todo o Brasil. No total do Ministério da Saúde, são 1.128 casos confirmados. Mas as secretarias estaduais de saúde contavam mais 50 casos até perto de 8 horas da noite. O total é de 1.178 casos confirmados. O número de mortes confirmadas pelo governo subiu para 18. No estado do Rio, a Secretaria de Saúde confirmou a terceira morte por Covid-19. 119 pessoas estão com a doença. E neste sábado, para combater o avanço do coronavírus, as ruas ficaram mais vazias. Atenção, Complexo do Alemão. Pedimos aos moradores que evitem aglomerações. Sua saúde em primeiro lugar. A iniciativa é da própria comunidade. Nas ruas, o carro de som. O comércio pôs faixas, moradores colaram cartazes nos postes. É o combate ao coronavírus no Complexo do Alemão. Informação e solidariedade. Como aqui a água nem sempre jorra das torneiras, a faixa pede que os moradores compartilhem a água, para que todos tenham acesso às medidas básicas de higiene contra o coronavírus. Aqui no Complexo do Alemão, nós moradores criamos um gabinete de crise, que é composto por ONGs, ativistas, associações de moradores, pessoas da área da saúde. Todo mundo que vive no Complexo do Alemão estrategicamente se juntou e criou esse movimento chamado Juntos pelo Complexo do Alemão. Na favela da Rocinha, a maior do Rio, o apelo por isolamento fez efeito. As ruas, sempre movimentadas, estavam assim hoje de manhã. Gente, eu fui comprar pão aqui na Rocinha, não tem ninguém na rua, olha. Ninguém. Durante a tarde, o movimento aumentou, mas ainda ficou abaixo do normal. Nas cidades da região metropolitana, o alerta veio das prefeituras, como em Seropédica. A recomendação é ficar em casa. Só saiam de casa em caso de extrema necessidade. O município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi mais longe e decretou o fechamento total do comércio a partir de amanhã. Só farmácias, mercados e outras poucas exceções vão poder abrir as portas. Os moradores da Baixada Fluminense sentiram hoje os efeitos do primeiro dia de isolamento da capital, decretado pelo governo do estado. Não está tendo como embarcar nos trens porque a polícia não está deixando passar. O serviço de trens foi limitado e só embarcava quem comprovasse trabalhar em serviços essenciais. O policial não deixou, não permitiu. Falou que não está liberado para quem trabalha com telemarketing. Nas principais estações, a medida provocou aglomeração e fila, além de trens lotados. Tudo o que não é recomendado no transporte neste momento. As autoridades prometeram ajustes. Alguns pontos ficaram claros, que algumas áreas que teve uma fila maior do que o esperado, outras que funcionaram tranquilamente, e definimos os ajustes que têm que ser dados em cada situação. O bloqueio também foi implantado em Niterói. Policiais fizeram um cinturão na estação das barcas e controlaram o embarque. Carros da polícia restringiram o acesso à ponte Rio-Niterói, que teve um movimento fraco ao longo do dia. O governo também determinou o bloqueio de ônibus que chegam de outros estados, mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres manteve as viagens. A queda de braço dos gabinetes foi resolvida na prática pelas empresas de ônibus, que suspenderam por conta própria a grande maioria das partidas, e a rodoviária ficou quase deserta. Nas ruas e praias, pouca gente, mas ainda era muito. A Prefeitura do Rio vai pedir a presença do Exército para orientar os idosos a não caminhar pelas ruas. Nas praias deu para contar nos dedos quem se arriscou. Tá certo que o dia nublado já não atrairia quase ninguém. Mas é bom saber que, contra o coronavírus, até São Pedro ajudou. Em Minas Gerais, subiu para 54 o número de casos confirmados do novo coronavírus, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. A capital, Belo Horizonte, registrou 30 casos. É o primeiro fim de semana com regras de restrição em BH. Alguns pontos da cidade estavam irreconhecíveis. No centro, região de muito comércio, calçadas vazias, poucos carros, um silêncio só. Na rodoviária, o movimento foi pequeno. O Mercado Central, famoso ponto turístico, ficou com os corredores quase desertos. A Igrejinha da Pampulha hoje não teve visitantes. Quase ninguém passeou na Orla da Lagoa.
Um decreto municipal mandou fechar as portas de estabelecimentos que costumam juntar muita gente. Academias, casas de festa, salões de beleza, restaurantes. Mesmo enfrentando o perigo da transmissão comunitária, a cidade está dividida entre duas realidades bem distintas. Na porta desse abrigo da prefeitura, pessoas em situação de rua se aglomeravam hoje, no fim da tarde, esperando uma vaga para dormir. No comércio de bairro, havia muita loja aberta e gente circulando. Moradores de outras cidades da região metropolitana foram alertados sobre a importância do isolamento social. A polícia reforçou o pedido em Contagem e em Igarapé. Estamos no regime de isolamento social. Desloque-se para sua residência e permaneça em casa. Hoje, os bombeiros suspenderam as buscas em Brumadinho como medida de prevenção e enfrentamento à pandemia de coronavírus. 48 bombeiros ainda atuavam no local em 10 frentes de trabalho com a ajuda de máquinas pesadas. Segundo o governo de Minas, a operação será retomada quando houver a constatação de que não há mais casos de contágio comunitário na região. Foram 421 dias ininterruptos de buscas desde o dia do rompimento da barragem de Córrego do Feijão. 11 pessoas continuam desaparecidas. Segundo a prefeitura, a movimentação na porta do abrigo é normal. As pessoas em situação de rua começam a formar a fila por volta das 4 da tarde, já que o cadastro começa às 5. Após o cadastro, eles entram e tomam banho. Ainda de acordo com a prefeitura, as pessoas estão sendo orientadas a manter distância enquanto aguardam na fila. Outros estados brasileiros estão tomando medidas mais rígidas para diminuir a circulação de pessoas nas ruas, para conter a transmissão do novo coronavírus. No Rio Grande do Norte, começou a valer hoje a determinação para que supermercados e farmácias liberem a entrada de apenas uma pessoa por família para fazer compras. Cada loja só pode ter um cliente a cada 5 metros quadrados. Quem descumprir será multado em R$50 mil por dia. A Justiça Federal autorizou o governo do Maranhão a fazer uma inspeção para detectar se os passageiros estão com febre quando desembarcarem nos aeroportos de São Luís e de Imperatriz. Em João Pessoa, uma frota de ônibus especiais em 2 turnos vai atender só os profissionais de saúde. A capital começou hoje o primeiro dia sem transporte público. A partir de amanhã, a medida também vai ser adotada em Campo Grande. Os funcionários só precisam apresentar o crachá ou o contra-cheque. No Amazonas, o governo do estado está restringindo ao máximo a movimentação de pessoas da capital para os municípios do interior. Por lá, a fiscalização mais importante é a dos barcos. É pelas águas que a Amazônia se movimenta. É o transporte de gente e de produtos. Só que agora, um decreto do governo do Amazonas suspendeu por 15 dias o transporte intermunicipal de passageiros pelos rios do estado. O decreto atinge um dos principais meios de transporte da região. De acordo com o Sindicato das Empresas de Navegação do Amazonas, cerca de 200 mil pessoas passam pelos portos de Manaus todos os meses. A determinação começou a valer na sexta e a primeira fiscalização foi hoje. Teve tumulto. Quando chega aqui de tarde, bloqueado para não pode sair. Eles não têm casa aqui, vai ter que voltar para lá? Aí o que eles vão fazer para voltar? Algumas viagens são autorizadas em caráter de urgência, como as de moradores do interior que querem sair da capital e voltar para casa. Mas as embarcações não podem sair com a lotação completa, justamente para evitar a aglomeração de pessoas. As viagens nos barcos regionais quase sempre são longas, questão de dias. Isso com os passageiros acomodados, um emaranhado de redes. Os próprios proprietários de embarcação, eles mesmos já estão se conscientizando de que também eles podem levar o perigo do vírus para o seu município. Num lugar onde os rios são estradas, a prioridade para controlar a Covid-19 é uma responsabilidade de todos. Evitar que o interior, o município, seja contaminado com esse vírus. O governo do Amazonas disse que ainda vai decidir que tipo de ajuda pode ser dada aos moradores do interior que não conseguiram voltar para casa. O estado tem hoje 11 casos confirmados da Covid-19.
A seguir, a importância do apoio psicológico nesse período necessário de isolamento. E as dicas de como limpar os objetos que usamos no dia a dia. Em tempos de pandemia, Mariana, a limpeza de objetos compartilhados, o que usamos com frequência, como celular, deve ser mais cuidadosa. E os aparelhos eletrônicos precisam de cuidados especiais. Quantos objetos compartilhamos diariamente? Computadores, maçanetas de porta. Você tem cuidado com a higiene de tudo o que toca? Às vezes não lembro de fazer isso. Tem dado lavado bem as mãos, uso álcool em gel aí, entendeu? O carro, viaja agora carro aberto, sem ar-condicionado. No atual momento, a higiene com nossas mãos e com os objetos que usamos pode garantir a nossa saúde. O mais eficaz é lavar as mãos com água e sabão com a maior frequência possível. E para os objetos? Os infectologistas afirmam que o álcool que de fato mata o novo coronavírus é o 70%. Abaixo dessa concentração, o álcool já não evita a transmissão e muito acima também não é recomendado. Se esse álcool for muito concentrado, com concentrações acima de 90%, por exemplo, por ter pouca água, ele pode evaporar muito rapidamente e pode ser que esse tempo não seja suficiente para matar o vírus. Então, o ideal é 70%? Sim, ou concentrações próximas a isso. Pode ser gel ou líquido? Gel ou líquido, tanto faz. De todos os objetos, talvez nenhum ofereça tanto risco de contaminação como o celular. Está constantemente em nossas mãos. Costuma ser deixado em vários lugares diferentes ao longo do dia. E nós geralmente falamos com ele assim, encostado no rosto. Manter esse aparelho higienizado é fundamental no momento. O recomendado é usar um pano limpo, molhado com álcool, de preferência líquido. O ideal é que você use o álcool isopropílico. Ele é o perfeito para você utilizar em equipamentos eletrônicos e, claro, no seu smartphone. Não encontrou esse? Pode usar o álcool comum com graduação acima de 70%. O que não pode é o álcool gel, porque o álcool gel você tem ali outras substâncias, alguns são perfumados, outros têm cápsulas de alguma coisa, então ele não é definitivamente recomendado para você usar no seu smartphone, porque ele vai deixar algum resíduo. Os fabricantes também estão liberando o uso do álcool 70, por ser mais eficaz no combate ao novo coronavírus. Mas é importante ter cuidado para não passar o pano úmido nas aberturas do aparelho. E ao fazer a limpeza, o celular deve estar desligado, fora da tomada e sem a capa de proteção. Para os móveis e objetos em casa que são compartilhados, os infectologistas recomendam usar os produtos de limpeza, como detergentes, desinfetantes. A água com sabão é perfeito para isso. E a água sanitária também diluída também é ótima para desinfectar essas superfícies. Para as mãos, não esqueça, nada melhor do que água e sabão. Tem que tomar cuidado, ninguém sabe o que está por vir, né? Vamos proteger, todo mundo cuidando de todo mundo. A falta de álcool gel no mercado mobilizou alunos e professores da Universidade Federal da Paraíba e também o Conselho Regional de Química. Estudantes da Faculdade de Química produziram 30 litros de álcool gel para este abrigo de idosos. A doação ajudou a manter a recomendação para ninguém sair às ruas. E o isolamento tem funcionado. Nenhum dos 65 idosos apresentou qualquer sintoma de gripe. O gesto de solidariedade contou com a ajuda de profissionais da área, que alertam para o perigo das receitas caseiras. E psicólogos estão oferecendo atendimento gratuito pela internet para ajudar a população a enfrentar a pandemia nesse momento de isolamento domiciliar. O consultório agora é no Jardim de Casa, no Rio. Pela chamada de vídeo, a psicóloga fala com Anderson, de 68 anos, que mora em São Paulo. Um paciente que procurou ajuda depois da chegada do novo coronavírus ao Brasil. A questão de ficar sozinha, a questão de não poder me movimentar durante esse período aí de 3, 4 meses, não sei quanto tempo. E realmente é muito difícil, né? Isolamento, quarentena, solidão. Esta nova realidade, comum a todos, não é fácil para ninguém.
Por isso, grupos de ajuda psicológica já se mobilizaram país afora para fazer atendimentos pela internet, alguns até gratuitos. A Organização Mundial de Saúde deu alerta e listou recomendações para evitar o estresse com o avanço do novo coronavírus. A ANA criou um sistema de ajuda online e de graça. Foi uma tentativa de fazer com que tudo que a gente está vivendo, fosse menos impactante. O barulho incessante no celular desta outra psicóloga são os pedidos de chat online. Ela tem um portal que reúne profissionais para acolher pessoas em situação de insegurança emocional. Em apenas 24 horas, o portal teve mais de 20 mil acessos. Além da solidão, aparece com frequência o medo da morte. Isso é um medo exagerado, sim, que algumas pessoas estão apresentando, de poder levar à morte a quem eles amam. Para quem está ansioso, elas levam mensagens de tranquilidade. E eu entendo que uma das primeiras coisas que a gente deva fazer é respeitar aquilo que a gente sente, porque somente a partir daí é que a gente consegue cuidar disso. Outras dicas são fazer exercícios, mesmo dentro de casa. Faz um polichinelo, faz 50 polichinelos, mas bota energia para fora, para gastar essa energia que vai ficar presa, retida, e que vai virar ansiedade, vai virar raiva, vai virar um bocado de coisa que não vai ser bom. Tentar buscar situações prazerosas como filmes leves e viver um dia de cada vez, com responsabilidade. A gente tem a possibilidade agora de ficar no só por hoje, tentar viver o dia de agora. Eu estou vendo as pessoas já pensando daqui a 3 meses. Vamos pensar no agora, o que dá para fazer agora? Agora, há pouco você viu, uma reportagem mostrou como limpar o seu celular, sempre desligado, sem a capa. Faltou dizer que tem que limpar a capa também, para garantir a prevenção. 2 medicamentos para pacientes com malária e doenças autoimunes continuam em falta no país. A pesquisadora Margarete Dalcomo, da Fiocruz, recomenda que quem comprou esses remédios sem indicação médica devolva as caixas para a farmácia. Eles estão fazendo falta a quem realmente precisa. É preciso que as pessoas entendam que o tratamento com hidroxicloroquina é experimental, tem sido feito não só no Brasil, na rede privada, em alguns locais, como em vários locais do mundo, como uma tentativa de tratamento de pacientes em terapia intensiva, onde não há nenhuma outra terapêutica comprovadamente eficaz. É nessa condição que ela está sendo utilizada. Portanto, eu volto a instar as pessoas que compraram o remédio para uso oral. Isso não tem o menor sentido como prevenção para infecção por coronavírus, que devolvam nas farmácias. Quem deve usar esses medicamentos são as pessoas portadoras de doenças autoimunes e, naturalmente, a malária, que é distribuído pelo governo. São pessoas que fazem uso contínuo dessa medicação durante anos de suas vidas e que precisam delas para controlar suas doenças e que hoje já sentem falta na rede comercial de farmácia porque foram compradas de maneira indevida. A Anvisa enquadrou a cloroquina e a hidroxicloroquina como medicamentos de controle especial. A venda sem receita branca especial em 2 vias é considerada infração grave. Olha, uma via deve ficar com a farmácia e a outra com o paciente. Ninguém vai poder tirar na farmácia o medicamento para guardar, para usar coronavírus. Primeiro, esse medicamento tem uma série de efeitos colaterais graves. E, obviamente, isso só pode ser utilizado com prescrição médica e o paciente tendo consciência do risco que ele tem utilizando esse medicamento. Se ele for utilizado em pacientes com coronavírus, ele hoje está sendo utilizado em pesquisas clínicas, com autorização de comissão ética dos hospitais e em associação com outros medicamentos, e poderá ser utilizado caso o Ministério da Saúde libere a utilização desse medicamento para os médicos prescreverem para pacientes graves, para pacientes que estejam em hospitais. Não é para usar para quem está gripado e acha que se tomar esse medicamento
não vai ter complicações com a síndrome gripal. Não é esse o caso. Ele só deve ser utilizado para pacientes que estejam internados e com casos graves. Fora isso, não existe nenhuma indicação para o uso deste medicamento. A seguir, nos Estados Unidos, Nova York aumenta as medidas de restrição para a população. E o número de casos e de mortos dá mais um salto na Itália. A Itália se mantém como foco principal da pandemia do novo coronavírus no planeta. De ontem para hoje, quase 800 pessoas morreram, um novo recorde. O país tem agora mais de 4.800 mortos. O governo italiano pede para o mundo não desviar o olho da Itália. O caos nos hospitais ensina que é hora de ficar em casa. Os primeiros 2 casos no país aconteceram no penúltimo dia de janeiro. Uma semana depois, houve mais um caso confirmado. Na quinzena seguinte, outro. E dali a um dia já eram 11 confirmados, depois 132. E o contágio vem crescendo exponencialmente. As cidades de Bérgamo, Brescia e Cremona, no norte do país, são foco da doença. Profissionais da saúde de Bérgamo acusaram a prefeitura de demorar 2 semanas para atender o pedido deles pela quarentena. Em outras regiões italianas, o isolamento da população conseguiu segurar o contágio. E justo o norte da Itália foi o porto seguro para quase 4.000 pessoas. O desembarque do cruzeiro que partiu em Buenos Aires seria em Marsella, mas a França só permitiu que franceses pisassem em terra firme. O passageiro brasileiro não sabe quando volta para casa. Agora estamos indo todos a salvos dentro do navio, graças a Deus, todos os passageiros e tripulantes, não temos nenhum caso, não temos infecção, nada. E pedimos auxílio e a atenção do governo e dos órgãos competentes para que possam nos tirar em segurança do navio. A União Europeia concordou em estabelecer uma cláusula para pandemias que derruba o limite de gastos públicos, pelo menos até a crise se acalmar. Essa medida permite que os governos liberem empréstimos baratos para as empresas se financiarem. Na Espanha, o segundo país europeu mais atingido pela pandemia, profissionais da saúde e militares correm para transformar um centro de conferências em Madrid num hospital gigante. Médicos e enfermeiros da capital e de outras cidades alertam para a falta de equipamentos e material de proteção para as equipes. Em 24 horas, o número de casos deu um salto para quase 25.000. As mortes passam de 1.300. O Reino Unido cogita comprar ações de companhias aéreas britânicas, segundo o jornal Financial Times. A preocupação também é em manter o abastecimento da população. Um dos cientistas da equipe do governo tem vergonha do comportamento nos mercados. Ele pediu para a população cuidar dos trabalhadores da saúde, uma referência ao desabafo de uma enfermeira exausta. Ela tinha dobrado o turno e, na volta para casa, não encontrou o que precisava. Prateleiras vazias. Just stop it, please. Mas os funcionários dos hospitais não estão esquecidos. O estádio de Wembley se iluminou para homenagear quem está na linha de frente contra o novo coronavírus. É para essas pessoas que lutam dia e noite que a Torre Eiffel mandou hoje a sua luz. Agora à noite, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, determinou que todas as empresas do país devem fechar as portas até o dia 3 de abril, com exceção das consideradas essenciais. Pelo terceiro dia seguido, a China não registrou transmissão local do novo coronavírus. O primeiro caso da doença foi notificado no fim de dezembro, na cidade chinesa de Wuhan. O auge da doença no país foi em fevereiro. Desde o começo da pandemia, a China registrou mais de 81.400 casos. 3.255 pessoas morreram. O número foi superado pela Itália na quinta-feira. O governo federal americano decretou que Nova York está em situação de desastre. É mais uma medida para facilitar o envio de recursos para o estado que tem quase metade dos casos de Covid-19 no país. Os Estados Unidos expandiram os exames em massa. Em alguns estados, eles já são feitos em drive-thrus sem que os motoristas precisem sair do carro. E isso fez os casos confirmados aumentarem rapidamente. Agora o país tem mais de 22.000. Quase 300 pessoas já morreram. O estado que mais acelerou os testes e que agora tem mais casos é Nova York.
Com mais de 3 mil novos casos confirmados de ontem para hoje, Nova York tem agora mais de 10 mil pessoas com a Covid-19 e se prepara para entrar na fase mais dura de restrições para a população, com todo o comércio não essencial fechado e com pedido para que os moradores não saiam de casa, passando a valer a partir de amanhã. Outros 4 estados estão implementando os pedidos de isolamento e agora praticamente 1 em cada 5 americanos vive em áreas que estão sob ordens de fechar o comércio e ficar em casa. Um funcionário da equipe do vice-presidente americano Mike Pence testou positivo. Pence disse que não teve contato com o funcionário, mas que por causa de seu cargo estratégico, ele é o chefe da Força Tarefa Americana de Combate ao Vírus, vai fazer o exame. A mulher dele também. O presidente Donald Trump disse hoje que o governo e o Congresso estão próximos de fechar um acordo para aprovar mais de $1 trilhão de socorro à economia. E destacou a resposta do setor privado à crise. Ele disse que uma empresa de roupas íntimas está transformando suas fábricas para produzir máscaras. E uma empresa de bebidas alcoólicas está fazendo o mesmo para produzir álcool em gel, entre outras que já se mobilizaram nos últimos dias. Trump disse que houve um apelo à ação para o setor privado e foi incrível o que aconteceu. Eles estão respondendo com força total, ajudando a produzir as máscaras, higienizadores, ventiladores e tudo mais o que for necessário. O governo da Colômbia determinou uma quarentena de 19 dias em todo o país. A partir de terça-feira, os colombianos só vão poder sair para comprar alimentos e remédios, ir ao médico ou buscar dinheiro. A Argentina entrou em quarentena ontem. A maioria dos países da América do Sul já tinha fechado suas fronteiras terrestres. O Brasil anunciou o fechamento das fronteiras anteontem. A exceção é a fronteira com o Uruguai, que continua aberta. E olha, amanhã no Fantástico tem uma cobertura completa sobre a pandemia do novo coronavírus. Oi, pessoal, a gente está preparando um programa com toda a informação necessária para começar uma nova semana de combate ao coronavírus no Brasil. Olha o que o Fantástico vai mostrar. O coronavírus causa as primeiras mortes no Brasil e o sistema privado de saúde começa a sofrer o impacto da pandemia. Um depoimento dramático de italianos que perderam pais, irmãos e não puderam enterrá-los. Uma brasileira que perdeu um marido italiano também viveu esse pesadelo. Uma pessoa jovem, forte, em 6 dias Michele foi destruído, levando à morte. A corrida dos cientistas. Quanto tempo falta para conseguirmos um tratamento eficaz? O trabalho nos hospitais brasileiros. Os desafios e os riscos dos profissionais de saúde que trabalham em contato direto com os pacientes. E como ampliar nossa capacidade de detectar os doentes. Neste momento, mais de 7 mil testes estão sendo despachados para todos os estados e o Distrito Federal. Um alerta para a epidemia de aproveitadores. Desenvolvi o Para-Off-Coron, complexo com algumas vitaminas e alguns minerais que são capazes de blindar a sua saúde e o seu organismo contra o coronavírus. Charlatanismo puro e simples. E um olhar para as comunidades. Você acha que todo mundo aqui tem dinheiro para comprar álcool gel? Como favelas e comunidades em todo o Brasil estão vivendo a pandemia do coronavírus. Carro de som, rádio comunitária, faixas que estão sendo colocadas na comunidade, explicando para as pessoas a importância de ficar dentro de casa. É serviço, é informação, é fantástico. Amanhã, mais cedo, hein? Às 8 da noite. É depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, o pedido do Comitê Olímpico Brasileiro pelo adiamento dos Jogos de Tóquio. E os exemplos de solidariedade para enfrentar a pandemia de coronavírus no Brasil. O Comitê Olímpico do Brasil sugeriu o adiamento das Olimpíadas de Tóquio para 2021. Segundo o presidente Paulo Vanderlei Teixeira, a pandemia do novo coronavírus já comprometeu a preparação dos atletas. O posicionamento do COB recebeu apoio de confederações esportivas do Brasil, como vôlei e judô. Por enquanto, o Comitê Olímpico Internacional mantém a abertura dos Jogos para o dia 24 de julho. O impacto da pandemia na vida dos atletas de alto rendimento é um dos destaques do Esporte Espetacular deste domingo. Olá, boa noite. Em tempos de isolamento, como os atletas de alto rendimento fazem para se manter em forma?
As últimas informações sobre a prisão de Ronaldinho Gaúcho, que hoje completa 40 anos. E na série sobre a vida do craque, o olhar de quem viveu com ele o auge no Barcelona. Ele tinha algo diferente. Ele tinha magia como pessoa e como jogador. E de quem viu de perto a decepção na Copa de 2006. Não é que ele não quisesse ou não pudesse, ele realmente não tinha mais de onde tirar. Você conseguiria escolher o melhor atleta da história olímpica? Esse é o desafio do nosso Super Júri, no 3º episódio de Os Maiorais. A minha dúvida, confesso a você, que é O Esporte Espetacular é amanhã, depois do Auto Esporte. Esperamos vocês. Agora há pouco houve novos panelaços em várias regiões do país contra o presidente Jair Bolsonaro. Hora de falar da previsão do tempo com Tiago Scheuer, lá em São Paulo. Boa noite, Tiago. Quer dizer que em algumas regiões do país o domingo já vai ter cara de outono? Vai mesmo, Mariana. Boa noite para você, para o Fachel também. Boa noite para todo mundo. Esse primeiro domingo do outono vai começar então friozinho em boa parte do centro-sul do país. Em São Paulo, ali pelas 6 da manhã, vai estar fazendo uns 17 graus, 19 em BH. E lá em Goiânia, 19 também. Só que isso aí não significa que vai ser um dia frio, não. À tarde as temperaturas já sobem e a gente tem a famosa amplitude térmica. Diferença entre a mínima e a máxima. Porto Alegre, por exemplo, passa dos 17 para os 30. Aliás, isso aí é muito a cara do outono, que além de amplitude térmica, né, também tem diminuição da chuva, em boa parte das regiões aí, dias mais secos e queda na umidade do ar. E já que a gente vai ter que ficar mais dentro de casa para ajudar no combate ao coronavírus, ainda mais numa estação que tem essas características que eu falei, é bom a gente manter a casa sempre arejada e limpa, lavar bem as mãos com água e sabão e cuidar da alimentação, tentar comer coisas mais saudáveis também. Mariana e Fachão. Tiago, e nesse primeiro domingo do outono vai ter chuva forte em algum lugar? Tem sim, viu, Mariana? Temporais, inclusive, em quase todas as regiões, em alguns pontos, né? Você vê aqui em laranja, entre aqui sul da Bahia, também Espírito Santo, leste de Minas Gerais, entre Mato Grosso, oeste do estado, Rondônia, sul do Amazonas e Acre. Em Rio Branco, por exemplo, você vai olhar que vai ter bastante chuva, 20 milímetros. Porto Velho, Sapezal em Mato Grosso, Ilhéus na Bahia e Vitória também com acumulados acima dos 20 milímetros amanhã. Só que não é em todo o sudeste, você viu Vitória ali, que vai chover forte. Onde você vê em verde aqui, como norte de Minas Gerais, norte de São Paulo, também passando aqui pelo centro-oeste, né, pegando parte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, interior do Nordeste. Nessas regiões, chuva em pontos mais isolados, que não deve ser tão forte. Agora tem também tempo firme nos pontos em amarelo. Roraima, noroeste do Pará, pegando aqui, ó, leste do Rio Grande do Norte também,
de Pernambuco, centro-sul de Mato Grosso do Sul, passando por São Paulo e descendo até todo o estado do Rio Grande do Sul. Sol o dia todo, então, em Foz do Iguaçu, no Recife e em Natal, todas aí com temperaturas acima dos 30 graus. Já em Fortaleza, vai chover em pontos mais isolados, assim como em Palmas e em Goiânia. Agora, Rio de Janeiro, aí sim, 27 graus e garoa, tá? Não sai sol amanhã. A partir de amanhã, as temperaturas ficam mais baixas em São Paulo, tanto de manhã quanto à tarde. Destaque para segunda-feira, a gente vai amanhecer por aqui com 15 e chega só aos 24 à tarde. Curitiba vai seguir essa mesma tendência, tá? Com temperaturas mais frias que o normal para a época. Veja na segunda-feira, 14 de manhã, 23 só à tarde, dá até para puxar o cobertor. Bom domingo para vocês também, Mariana e Fachão. Obrigada, Tiago. Boa noite, Tiago. Olha, Mariana, a gente está vendo isso tudo acontecer, mas não tem só notícia ruim, não. Olha essa, histórias de solidariedade estão se multiplicando pelo Brasil em meio a essa pandemia, né, do novo coronavírus. São gestos simples, Mariana, que mostram que ficar longe, assim, um do outro, não significa ficar sozinho. Mesas vazias são o novo normal. Mas na cozinha da lanchonete de Guarulhos, na Grande São Paulo, os sanduíches continuam sendo preparados com o capricho de sempre. Só que agora parte da produção não é vendida. Essa semana o dono passou a doar lanches para profissionais de saúde. São cerca de 50 por dia. Muito obrigado. Pessoal, bom apetite, viu? Obrigado, hein? Parabéns pela atitude, hein? É muito bacana a iniciativa dele. Tá de parabéns. Dar a quem precisa. Com menos clientes e a despensa cheia, este restaurante de São Paulo fugiu do desperdício, preparando comida para distribuir a moradores de rua. Obrigado. A gente vê muita gente vulnerável e esses realmente são os que vão sofrer primeiro e já estão sofrendo. Mas o pouco que a gente puder fazer, eu acho que a gente deve. Em Petrolina, no interior de Pernambuco, a doação é de álcool gel, no meio da rua. Com um avô internado por causa de um AVC e preocupado com o avanço do coronavírus, William fez um estoque de álcool gel para distribuir aos idosos. O álcool gel é para uma emergência, saiu de casa e tal, agora está em casa, utiliza o sabão. Num país com realidades tão diferentes e milhões de pessoas vivendo em habitações precárias, muito próximas umas das outras, reforçar a informação também é um gesto de solidariedade. Aqui na favela de Heliópolis, uma das maiores de São Paulo, os panfletos distribuídos por esse grupo são uma defesa contra o novo coronavírus. Não botar a mão no rosto, lavar sempre as mãos. As dicas estão na rua para qualquer um ver. Eu acho que a maior arma agora no momento é a informação. A informação salva vidas. Dona Maria de Fátima e o filho mudaram hábitos. Outros colegas querem vir visitar eu, digo, não venha porque você tem que ficar em casa. A minha idade, eu tenho 64 anos, então não pode, né? O calor humano foi deixado um pouco de lado em nome da saúde. É o que mais nós sentimos falta, né? Do toque, do abraço e de tudo mais. Mas é necessário neste momento. Em outro canto da cidade, a pianista resolveu compartilhar vídeos de música pela internet. Mariana tem deficiência intelectual e costuma tocar para pacientes graves. Agora está isolada em casa com a mãe. O melhor que a gente tem a fazer é isso que tanta gente já está fazendo e muita gente pode fazer, que é oferecer o carinho, oferecer o que você tem para dar. Todos nós temos para dar. E a gente vai superar. Eu quero oferecer o que eu mais amo, a música. Dar um conforto. Não é a doença, é a vida. O Jornal Nacional fica por aqui. Olha, fica por aqui, mas você que nos acompanhou, a gente vai deixar um recado. Se puder, fique em casa e... lave as mãos. E bem, boa noite para você, ótimo domingo. Boa noite, bom domingo.